Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, notícia urgente, apurada agora há pouco. Flamengo tem interesse na contratação de Roger Guedes, ex-jogador de Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e que atualmente está no Al Rayyan dos Emirados Árabes. Jogador tem números absurdos no campeonato e deseja deixar o país, retornando ao futebol brasileiro. Nós vamos trazer todos os detalhes dessa possibilidade da contratação de Roger Guedes, que atua tanto como jogador de lado do campo, joga pelas pontas, conforme noticiou o GE recentemente que o Flamengo tem interesse num ponta, como também joga como atacante ou segundo atacante, jogador polivalente, que pode fazer várias funções. Por isso, Felipe Luiz indicou o atleta para a diretoria do Flamengo. Nós temos detalhes nesse vídeo que iremos trazer para vocês agora. Clica rapidamente, mete o dedo no like, não esquece não, hoje tem Mengão. Inscreva-se no canal Flamília da Nação se você gosta de informação do Mengão em primeira mão. Então brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Drone, sobe, drone! Galera, o Mengão hoje entrará em campo e a gente que estava irritadíssimo com o Flamengo já acordou como? Naquela expectativa de ver um Flamengo diferente. O Flamengo precisa colocar as coisas nos eixos, o trilho novamente no caminho correto. Porque o Palmeiras já abriu, já é o líder do Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa vencer hoje para poder igualar o Palmeiras. Lembrando que se para a diretoria o Campeonato Brasileiro é realmente o objeto de desejo, é a prioridade, fica de olho no Palmeiras. Lembrando, né, Leila Pereira apoiou o presidente Edinaldo, né, aquele pênaltizinho maroto lá no final do jogo contra o Sport, na primeira rodada, enfim, várias coisas que acontecem. O Flamengo não pode deixar o Palmeiras se distanciar. E o Flamengo vem caindo de produção, né? O Flamengo não tem jogado bem, não jogou bem contra o Vitória, acabou vencendo, não jogou bem na Venezuela, acabou vencendo e acabou pagando contra o Central Córdoba, onde o Flamengo entrou meio desligado e o Córdoba abriu 2-0, o Flamengo não conseguiu empatar e perdeu de uma forma vexatória no Maracanã, uma partida contra um time que nunca tinha jogado um jogo de Libertadores fora de casa, nunca tinha feito um gol na Libertadores em sua história e fez logo 2 no Maracanã, 2 no Flamengo, e o Flamengo precisa melhorar a performance. Para este jogo de hoje à tarde, né? Jogo no horário inusitado, inusitado para a prática do futebol recente, né? Mas para mim o horário ideal, 5h30 da tarde. Eu não entendo, né? Jogar no Sul, eles botam 5h30 da tarde. Quando é para jogar no Maracanã, num calor de 80 graus, os caras botam 4 horas da tarde. Não dá para entender realmente. É uma loucura o que acontece na CBF atualmente. Mas, enfim, bom pro Flamengo, 5h30, um horário bom. O Grêmio atravessa um momento ruim. Olha, o Grêmio vem num momento terrível. Eles estão fazendo promoções lá para a torcida poder comparecer em massa. Os ingressos, poucos ingressos até sexta-feira tinham sido vendidos e estão tentando atrair o público. Um time do Grêmio joga mal há muito tempo, há várias partidas, e o Flamengo tem que ficar de olho apenas no Bright White, que é um jogador perigosíssimo, ele é dúvida ainda, mas se entrar em campo, eu acredito que vai entrar, é o jogador mais perigoso do Grêmio que o Flamengo tem que ficar de olho. Fica de olho, o Flamengo precisa vencer essa partida, terá os retornos de
Pedro, que pode inclusive vir como titular. Não acredito que será titular, mas existe essa possibilidade. E Danilo, finalmente saindo do DM, saindo do departamento médico, contusão esquisitíssima, onde tirou o jogador da seleção brasileira e ficou semanas parado, se não me engano, até mês, até mais de um mês, porque o jogador não foi relacionado a vários e vários jogos. Flamengo todo ele completo. O Flamengo só tem um jogador no departamento médico nesse momento, que é o Matias Vinha, que volta em junho. Então, meu amigo, a hora de engrenar é agora, voltar a performar nesse momento. Tem uma outra notícia do Flamengo muito boa, vou até colocar o óculos aqui para ler para vocês, porque é uma notícia maravilhosa. Na verdade, esse vídeo só tem notícias maravilhosas. Uma delas é a seguinte: vários clubes europeus querem contratar Rodrigo Muniz, que vem se destacando no Fulham, e o Flamengo detém 25% dos direitos do jogador. O Fulham pede algo em torno de 50 milhões de libras, e se o jogador for vendido por esse valor, alguns clubes, inclusive, já acenam com propostas, como, por exemplo, o Tottenham, o Chelsea e o West Ham. Se o Fulham vender por 50 milhões de libras, que é o valor do centroavante, e é uma posição carente, então vale mesmo essa quantia, o Flamengo, que tem ainda 25% do valor do jogador, receberia mais ou menos 96 milhões de reais. Gente, quase 100 milhões num jogador que já não está mais aqui. Então é uma baita de uma notícia essa do Rodrigo Muniz ser negociado por lá, o Flamengo recebendo uma grande quantia. O Flamengo que vem numa condição completamente diferente para essa janela de transferências. O Flamengo vem com os cofres bem cheios, porque vai vender o Wesley. O Flamengo pretende vender alguns outros jogadores. A gente evita até falar nomes, né? Porque o jogador está no elenco ainda, mas jogadores que estão no elenco, estão no grupo, podem deixar o clube. Dentre eles, inclusive o Cebolinha, hein? Fiquem de olho, porque o empresário do Cebolinha comentou com a diretoria do Flamengo, passou para a diretoria que ele tem algumas propostas e ele poderá ser negociado. O Flamengo não está satisfeito com a performance de alguns jogadores de lado do campo e pensa em se desfazer de alguns nomes para contratar outros nomes. Cebolinha, inclusive, tem um contrato de 1 ano e meio mais com o Flamengo e já daqui a 1 ano, no caso, no início do próximo ano, poderá assinar um pré-contrato e sair de graça e o Flamengo não ter nada. Então, o Flamengo não dificultaria uma venda do Everton Cebolinha, que o empresário deseja levá-lo para outro clube. E aí vem, ontem também, uma outra notícia importante. Jorginho, jogador que deve vestir o manto sagrado, jogar no Flamengo, ele saiu lesionado ontem no empate do Arsenal e preocupou a torcida do Flamengo, né? Parte da torcida, a torcida do Flamengo é muito engraçado, né, cara? É curioso isso, que a torcida, ele deu um migué, ele fez isso para poder vir para o Flamengo logo e tal. Gente, as informações que a gente tem é que não foi migué, não, porque ele vai passar por exames de imagem. Então, se ele vai passar por exames de imagem, é porque existe a possibilidade de ter algum problema, né, na clavícula, enfim. O jogador, ele bateu com a parte das costas, lateral das costas, né, a parte lateral no chão e ficou até com dificuldade de respirar e por isso teve que ser substituído. Jorginho preocupando aí, vamos ver, tomara que não seja nada grave, jogador que não tem muito histórico, não tem histórico de lesões, né? Vamos aguardar para ver o que será dessa situação do Jorginho. Agora, gente, nós vamos falar da situação importantíssima, a situação apurada no dia de hoje e é realmente urgente. Um jogador que, olha, eu me amarro, tá? Eu gosto muito desse jogador. Essa possibilidade, ela me encheu os olhos e uma fonte me garante que empresários, né, a empresa, representantes da empresa que representa o jogador Roger Guedes
já estiveram aqui no Rio de Janeiro por 2 vezes e já tiveram 2 encontros com José Botto, e esse jogador está na mira do Flamengo. O Flamengo tem total interesse na contratação de Roger Guedes. Encontra a concorrência do Corinthians. O Corinthians busca de todas as formas contratar o Roger Guedes, mas o Corinthians tem um ataque, né, já montado, com o Yuri Alberto e também o Memphis Depay. E será que o Corinthians tem dinheiro? Não acredito muito. E o Roger Guedes se encaixaria como uma luva no Flamengo, porque ele joga tanto no canto, né, um jogador driblador que a diretoria do Flamengo busca. Segundo informações do GE, o Flamengo, além de um meia, um camisa 10, para revezar com a Arrascaeta, o Flamengo também busca um jogador de lado do campo, um jogador driblador. Não está satisfeito, como eu falei, com a performance dos jogadores que tem para essa posição. E o Roger Guedes também é um jogador que joga como atacante ou segundo atacante. Os números do Roger Guedes são impressionantes. O jogador, ele atua no Al Rayyan, dos Emirados Árabes. Ele tem contrato até 2027. Ele foi contratado por 9 milhões de euros, quer dizer, não foi um valor alto que o clube investiu, mais ou menos avaliado em 10 milhões de euros. Tem 28 anos, quer dizer, um jogador ainda jovem, muito para render. E o jogador, veja bem, na Liga, ele tem 21 jogos, 19 gols e 5 assistências. Nas outras competições que ele atua, ele também tem aqui na Champions League, né, na Champions League asiática, né, que eles jogam lá, ele tem 10 jogos e 4 gols. Quer dizer, o jogador soma ao todo 23 gols e 7 assistências na temporada. O jogador está voando, está jogando muito e entende que é momento de retornar para o futebol brasileiro, porque já ganhou o que ele queria lá, né, no mercado, no mundo árabe, como se chama, e quer voltar ao Brasil e tentar chamar a atenção do novo técnico da seleção brasileira, que possivelmente será Jorge Jesus, que inclusive teria indicado o jogador na saída do Michael para poder ser contratado pelo Al Hilal, depois que o Al Hilal teve negociação frustrada com o Mohamed Salah. Então, jogador quer voltar para o Brasil, né? É possível que o Jorge Jesus seja técnico da seleção brasileira, o conhece bem, gosta do estilo do jogador e ele quer buscar uma vaguinha na seleção brasileira. Quero saber de você, Roger Guedes. A gente está voltando agora com o Pedro, né? E a gente não sabe de que maneira o Pedro pode voltar. O Juninho mostra até evolução, mas é um jogador que perde muitos gols. Roger Guedes, com esses números, né? De botar a bola na rede pra caramba, 23 gols na temporada asiática, na temporada lá da Liga Saudita, né? Da Arábia Saudita. Na verdade, é Emirados Árabes, né? Que ele joga. É porque fala mundo árabe, a gente confunde Emirados Árabes com Arábia Saudita, mas é Emirados Árabes, Al Rayyan. Você contrataria Roger Guedes para jogar no Flamengo? Confesso que eu não tenho visto jogos do Roger Guedes, mas os números são impressionantes e relatos, inclusive da pessoa que me passou a informação, né, de que o Flamengo tem interesse, já negocia, já teve até 2 encontros com um representante do jogador que ele está fazendo chover por lá, mas que quer voltar e já deixou isso claro para o clube, que aceita liberar pelo valor que pagou, ou seja, 9 milhões de euros. Acho, olha, molezinha para o Flamengo, hein? Se os valores forem esses, 9 milhões de euros, pelo Roger Guedes, 28 anos, uma posição que não é fácil você encontrar, não é novo esse interesse do Flamengo pelo Roger Guedes, hein? O Flamengo já vinha conversando a diretoria anterior para contratar o Roger Guedes, já era um desejo do Felipe Luiz desde a diretoria anterior e a coisa não foi para frente, mudança de diretoria normal, né? Esperar vir
um novo dirigente, que chegou o José Boto, e aí a coisa não caminhou. Mas sempre foi objeto de desejo do Felipe Luiz. E agora, retornando o interesse agora no meio do ano, Roger Guedes pode ser contratado pelo Flamengo. Quero saber de você. Qual a sua opinião em relação a essa contratação? E eu quero pedir a você para deixar o placar do jogo. Quanto será Grêmio e Flamengo daqui a pouquinho, lá na Arena do Grêmio? O Flamengo precisa, e precisa muito dessa vitória. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Roger Guedes é uma boa, hein? Eu tô felizão com essa possibilidade. Um grande abraço, saudações rubro-negras.